Essa é uma história de um homem que foi ao médico após semanas de sintomas. O médico o examinou cuidadosamente, depois chamou a esposa do paciente para o seu consultório e disse a ela: seu marido está sofrendo de uma forma rara de uma anemia. A má notícia é que, sem tratamento, seu marido morrerá em algumas semanas. A boa notícia é que, com nutrição adequada e alguns outros cuidados mais, ele poderá sobreviver e melhorar. O médico então disse a ela: você precisa, todos os dias, levantar bem cedo e preparar um delicioso café da manhã para ele. Um café da manhã quente, com panquecas, ovos, frutas e cereais, tudo da melhor qualidade. Ele precisa também de um almoço caseiro todos os dias. E em seguida, um jantar à moda antiga, carnes e batata assada, todas as noites. Bolos, tortas, pão caseiro, essas são as coisas que permitirão que o seu marido sobreviva. Mas tem mais uma coisa. O sistema imunológico do seu esposo está muito debilitado e fraco. Então é importante que sua casa seja mantida impecável todo o tempo. Então a esposa, saindo daquela sala de consulta, e indo agora para a sala de exame onde estava o seu esposo, ela com uma dura e triste expressão no rosto entrou na sala. O marido, percebendo o quão sério ela estava, perguntou: é grave? O que vai acontecer comigo? E ela, com lágrimas nos olhos, olhou para ele e disse: sim, o médico disse que você vai morrer. Queridos, um bom dia, um feliz sábado a todos. Sejam muito bem-vindos a Captain Brazilian, uma igreja adventista do sétimo dia, que é uma comunidade de amor e fé, que anuncia a breve volta de Jesus. E nesta manhã, para alguns dos que estão aqui, Vivi, Gledson e os demais, que essa esperança da volta de Jesus possa motivar vocês a continuar adiante, até naquela manhã da ressurreição, quando nós reencontrarmos os nossos amados que descansaram. Eu tenho nesta manhã, queridos, a grata alegria de ter conosco aqui vários amigos que estão nos visitando. Que bom ver que, além de você, membro regular da nossa igreja, nós temos amigos que por razões diversas decidiram nos visitar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero também aqui saudar a essa equipe de louvor que cantou aqui nesta manhã. Ludmila, Fabiana, Harrison, Bruno, muito obrigado. Deus abençoe vocês ricamente. Maíra, Dênio, sejam bem-vindos também. Obrigado, Robson. Deus continue te usando, te abençoando na nossa igreja. Nós estamos felizes, muito obrigado. No mês de junho, quando começou as férias, eu dei uma pausa numa série de sermões que eu havia começado, havia pregado 3 sermões sobre a breve volta de Jesus, baseado no livro de Apocalipse. Entraram as férias, muitas coisas acontecendo, um fluxo de pessoas para lá e para cá, recebemos amigos, eu preguei, e agora que as aulas voltaram, oficialmente nós retomamos a nossa série sobre a volta de Jesus, baseada no livro do Apocalipse. E eu vou continuar hoje uma segunda parte daquilo que é a revelação de Jesus e a sua mensagem para as 7 igrejas. E qual que é o propósito de estudarmos sobre um tema tão recorrente e conhecido, que inclusive faz parte da identidade do nome da nossa igreja? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Aquilo que você acredita, aquilo que te disseram que é verdade, você acredita porque te disseram que era verdade? Ou verdadeiramente você estudou, pesquisou e se convenceu de que aquilo que te ensinaram e te disseram é verdade? Uma das razões dessa série, queridos, é procurarmos deixarmos de sermos conformados com aquilo que julgamos, que sabemos, e verdadeiramente nós nos tornarmos entendidos, dominarmos a base, os princípios, os fundamentos da nossa fé, principalmente naquilo que tem que ver com profecia. Recentemente, lendo uma meditação matinal que foi presenteada a mim, eu gostaria que meus amigos ali da mídia passassem, colocassem o primeiro slide, por favor.
A senhora Ellen White, no dia 3 de janeiro, na meditação matinal Maranata, ela diz assim, Guilherme, se você puder colocar o primeiro slide, eu te agradeço, querido. Obrigado. Ela diz assim, as igrejas de nosso tempo estão procurando o engrandecimento mundano e acham-se tão pouco dispostas a discernir a luz das profecias e aceitar as evidências de seu cumprimento, as quais revelam que Cristo virá em breve. Ou seja, qual que é o cerne da profecia? É dizer que Cristo voltará em breve. Como sucedeu com os judeus no tocante ao seu primeiro aparecimento, em outras palavras, a negligência do estudo e do conhecimento das profecias bíblicas resultam naquilo que aconteceu com os judeus nos dias da primeira vinda de Jesus. Embora receberam aqui o Filho de Deus, não foram capazes de reconhecê-lo e identificá-lo. Não basta apenas saber que Jesus em breve vai voltar. É importante que a gente tenha conhecimento bíblico, para que a gente possa caminhar nos eventos últimos e finais, para que quando Jesus volte, mais do que um evento histórico, você esteja preparado e possa desfrutar da vida eterna com seus amados. E outro ponto mais, queridos, que é uma preocupação que eu tenho na minha vida pessoal, familiar e como líder espiritual da nossa igreja. O estudo sistemático, regular e profundo das Escrituras. Conhecermos o que está aqui na palavra do Senhor. E eu gostaria de lembrar você, eu tenho repetido isso por algumas vezes, que a Bíblia é uma rica fonte de vida interior. Quem lê a palavra de Deus nunca está na solidão. E mais, aqueles que se aprofundam no estudo da palavra do Senhor, eles agora têm na vida um divisor de águas, pois o estudo da palavra de Deus toca e transforma todos os pontos da nossa vida. Eu espero que diariamente você, na sua família e aqui na igreja, tenha contato vivo e profundo com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 4, último livro da Bíblia. Livro de Apocalipse, capítulo 4. No meu último sermão aqui, lá no mês de junho, no dia 13 de junho, eu preguei sobre Apocalipse capítulo 3, onde termina-se o ciclo das mensagens para as 7 igrejas. Eu disse a você naquela manhã que o livro do Apocalipse, quando traz as mensagens para as 7 igrejas, ao final de cada uma das mensagens há uma promessa. E de acordo à ordem numérica de cada igreja, há uma promessa. A igreja primeira, uma promessa, a igreja segunda, 2 promessas, a igreja quinta, 5 promessas, a igreja sexta, 6 promessas. Mas quando chegamos na 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, nós não temos 7 promessas, quebrando o modelo, nós temos apenas uma. Mas a promessa é, ao vencedor eu darei a ele o direito de assentar-se comigo no meu trono, dizendo que todas as promessas e bênçãos de Deus se cumprem quando nós juntos sentarmos com Cristo Jesus no seu trono celestial. E nesta manhã, nós vamos para o capítulo 4. E eu estou feliz e animado, eu amo a Bíblia, e nesta manhã nós teremos a oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. Leia comigo o que está escrito em Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, voz e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto de um homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas,
estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças aos que se encontram sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante dele, daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, e amém por isso. Meus queridos irmãos, eu preciso aqui apenas de introduzir o que vem pela frente dessa mensagem da próxima. Até aqui, as revelações que João tem recebido têm que ver com os fatos acontecidos no primeiro século, com aquilo que João viveu e as 7 igrejas viveram. E o bom dessa parte é que ela é revestida de uma linguagem simples, fácil de ser entendida. Mas quando nós terminamos essa parte das 7 igrejas e saímos do primeiro século, além de uma mudança de tempo, porque agora nós vamos ver o que vai acontecer durante todo o tempo da história até Jesus voltar, nós temos uma mudança de espaço. Se antes nós estávamos dentro do primeiro século, numa linguagem simples e acessível, falando dos fatos que aconteceram nas 7 igrejas, agora João vai nos levar em visão para o céu. Nós não vamos mais ver o que aconteceu na terra, nós vamos ver o que está acontecendo no céu. E a linguagem também muda, a linguagem deixa de ser uma linguagem simples para ser uma linguagem simbólica, profundamente simbólico, que exige de nós maior conhecimento e estudo da palavra de Deus. O capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, eles têm apenas uma pequena, quase inexistente linha de distinção. Todavia, embora esses 2 capítulos estão interconectados e eles fazem parte de 2 capítulos que devem andar juntos, há aqui algo especial e bem específico. O capítulo 4 de Apocalipse é um daqueles capítulos que nós chamamos de capítulos que falam das visões do trono do Antigo Testamento. Mas ele descreve uma realidade mais geral. Você, por exemplo, vai ver que elementos no capítulo 4 de Apocalipse também aparecem em Isaías 6, Daniel 7, Ezequiel 1 e 2. Mas quando nós falamos de Apocalipse capítulo 5, nós temos aqui um fato bem específico, que não aparece em nenhum outro contexto antes daquilo que acontece quando o capítulo é escrito. E mais do que isso, Apocalipse capítulo 5 fala de um momento bem específico da história terrestre, que tem que ver com a salvação da humanidade. Nós vamos ver na próxima mensagem. Dito essas coisas, agora eu quero caminhar com você sobre as partes mais importantes do capítulo 4 e vermos aqui o que Deus quer nos falar nesta manhã. Queridos, o capítulo 4 ele começa dizendo o seguinte, e você pode manter a sua Bíblia aberta comigo. Depois destas coisas, que coisas são essas? Obviamente depois da mensagem que Deus deu para as 7 igrejas, depois que Deus distribuiu através daquela voz que falou com João a mensagem das 7 igrejas, Deus está mostrando o que vai acontecer no futuro. Então, depois do primeiro século, depois dos dias de João, depois dos dias da igreja primitiva, depois das 7 igrejas. E o texto diz para nós que de repente João ele viu uma porta aberta no céu. E agora essa porta que está aberta para João, vai descortinar diante dos olhos de João uma nova realidade, nunca antes vistas com todos os detalhes e com algo tão específico. E o texto continua dizendo que a voz que fala com ele é aquela primeira voz que falava quando João recebeu a mensagem para as 7 igrejas, ou seja, Jesus está falando com João. Jesus está dizendo, João, entre por essa porta, você vai ver um cenário, um palco montado, cenas indescritíveis que tem que ver com a história do futuro da humanidade e da salvação das pessoas que estão aqui. E novamente, mais uma vez, diz assim no finalzinho do verso 1, depois destas coisas, reafirmando
que o que vem pela frente é o que acontece depois do primeiro século. Queridos, se nós lermos Apocalipse capítulo 6, capítulo 9, nós vamos ver que ali existem duas categorias de simbologia: as trombetas e os selos. Os selos têm que ver com a história da igreja de Deus nessa terra. As trombetas têm que ver com a história do mundo até Jesus voltar. O que Jesus está dizendo para João é que ele, Cristo Jesus, está diante dos olhos de João, mostrando e revelando tanto a história da igreja quanto a história da terra. Mas tem um detalhe aqui. Quando você lê o que vem pela frente, embora João tenha afirmado que ele viu o que vai acontecer no futuro, os versos que se seguem, eles estão conectados ao passado. João está recebendo uma mensagem que fala sobre o futuro, depois destas coisas. Mas se você leu e prestou atenção, o texto está dizendo de um momento que acontece, inclusive, aproximadamente 60 anos antes do livro de Apocalipse ser escrito. O que nós lemos aqui tem que ver com um episódio pós a ressurreição e morte de Jesus, envolvendo a sua ascensão. E eu pergunto para você o seguinte, e a gente tem que pensar: por que o Apocalipse está falando sobre o futuro, mas nesse caso, segundo o texto, nós estamos olhando algo que aconteceu 60 anos antes do próprio livro ser escrito? A ascensão de Cristo Jesus e sua entronização. Veja só, vou dar um exemplo para tentar colocar um bom argumento aqui para você. Imagina só que eu chegasse aqui de manhã e dissesse o seguinte: daqui um mês, primeiro sábado de outubro, isso é apenas uma ilustração, nós vamos receber aqui na nossa igreja, para uma série de estudos do livro de Daniel, o Dr. Jacques Doucan. Dr. Jacques Doucan é um francês argelino. Ele é a maior autoridade da igreja adventista do sétimo dia em profecias de Daniel. Já escreveu no passado várias lições, vários comentários. Há 40 anos, depois de concluir o seu doutorado, ele leciona sobre o livro de Daniel. Então você, por favor, coloque na sua agenda que lá no primeiro sábado de outubro, ele estará aqui, você não pode perder. Por que ao falar da vinda do Dr. Jacques Doucan, eu falei que ele escreveu comentários, lição de escola sabatina, dá 40 anos de aula, se formou num doutorado, para te motivar a vir. As credenciais dele, aquilo que ele cumpriu no passado, aquilo que ele fez, aquilo que ele estabeleceu ao longo da sua carreira, dá a ele credenciais, a fim de você pensar: pera lá, no primeiro final de semana de outubro eu tenho algumas coisas a fazer, mas esse indivíduo, por ser único nas suas características, na sua credencial, por aquilo que ele tem a oferecer, eu não posso perder. Por que que quando João está recebendo revelação daquilo que vai acontecer no futuro, o texto remete a uma ideia do passado? Porque o texto está mostrando as credenciais de Cristo Jesus. Queridos irmãos, o Apocalipse não é uma aventura ou uma jornada em busca de descobrirmos aquilo que acontece no futuro. O Apocalipse é um convite para você conhecer a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. E mais do que isso, é olhando para as coisas do passado, que nós olhamos para o futuro, não com medo, mas com esperança. E eu lembro você uma célebre frase da senhora Ellen White que diz assim: nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como o Senhor nos tem guiado no passado. E o ponto central do livro do Apocalipse, como já disse aqui, não é adivinhação ou especulação sobre o que acontece no fim, mas é saber que lá no fim, Jesus está nos esperando, pois em breve Ele voltará. Agora veja só, sabe que quanto mais alguém conhece a pessoa de Jesus, mais ela conhece a realidade. Um pouco ou pobre conhecimento de Jesus é uma pobre experiência de conhecimento e vivência da realidade. Meus queridos, eu gostaria de lembrar você nesta manhã que Cristo Jesus, Ele é singular. Sabe que Buda não pode salvar a sua alma, Krishna não pode levar você para o céu, Muhammad não morreu pelos seus pecados, ninguém mais ressuscitou do mundo dos mortos, não há ninguém como Jesus.
Ele e o seu nome é acima de todos os homens e todos os nomes. Jesus é o caminho, o único caminho para a vida eterna. Ele não é simplesmente o centro do Evangelho, ele é o próprio Evangelho. O Evangelho, inclusive, não é algo sobre Jesus, mas é o próprio Jesus e aquilo que ele ensinou. E deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Sabe que às vezes, sábado de manhã, a gente chega na igreja e a gente não chega muito bem resolvido. Aliás, um professor que eu carrego no coração do tempo de Andrews, brasileiro, pastor Kleber Gonçalves, certa vez ele contou de um fato que às vezes acontece, talvez nessa igreja não, nas outras por aí, que lá em casa, sábado de manhã, na hora que a gente está se arrumando, de repente acontece um entreveiro entre o esposo, entre os filhos, sabe? Pela cara eu percebi que aqui nunca aconteceu. Legal, então deixa eu contar para você, por aí acontece. E aí briga o esposo, briga a esposa e briga os filhos, entram para o carro, dá aquela batida forte da porta no carro, né? E vem para a igreja. Só que a hora que chega naquela curva de entrar para a igreja, que já tem gente esperando, o que a gente tem que fazer? Colocar um sorrisão no rosto, né, Bruno? Falar para as crianças disfarçar e descer para a igreja. A hora que a gente entra aqui, qual que é a primeira pergunta que te fazem? Tudo? Tudo bem? O que a gente responde? Tudo bem. E queridos, e por dentro a gente está um bagaço. E talvez nesta manhã eu esteja falando para a gente que até está sorrindo, mas se o coração ele se estampasse no rosto, a gente veria que não é um sorriso genuíno. E quantas são as vezes que a gente vem para a igreja e a gente traz sentimentos, pensamentos ou situações que a gente não tem nem ideia do que a gente vai fazer com aquilo que está se passando. Mas eu queria dar uma dica para você aqui. Certa vez, lá no Discovery Channel, uma reportagem sobre os grandes incêndios. Eles foram atrás dos bombeiros que tiveram que lidar com incêndios de grande proporção. Pegaram prédios, pegaram lugares assim abertos, campo, floresta. E quando tudo estava terminando, olha a sacada do repórter. Escuta, em palavras rápidas, o que dizer para alguém que está enfrentando uma situação de incêndio? O que ele tem que fazer de pronto, imediato? E aquele bombeiro falou assim, ó, trate de correr para onde o fogo já passou, porque ele não queima duas vezes. Queridos, um dia lá na cruz de Cristo Jesus, o maior fogo, o fogo do inferno, queimou o próprio Filho de Deus com os nossos pecados. Acontece que Cristo Jesus venceu o fogo do inferno. E a cruz de Cristo Jesus é um símbolo de que nós podemos correr para Ele, para a sua cruz, pois ali o fogo não queima mais. Ali é o lugar mais seguro para levarmos os piores problemas que nós temos na nossa vida. E as credenciais de Jesus nos mostram que Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Por isso, se nesta manhã você entrou na igreja, ainda que com um sorriso no rosto, mas com o coração fragmentado, eu convido você a olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da sua fé. E Deus nunca desampara aqueles que depositam a sua inteira confiança no Senhor. E se você disser para mim, pastor, não está dando mais para confiar, eu te respondo, se não está dando mais para confiar, confie ainda mais. Voltando ao texto, o verso de número 2 diz assim, imediatamente eu me achei em espírito, e quem estuda Apocalipse sabe que essa expressão achei em espírito, está dizendo que o indivíduo está em visão, e estando em visão, diz assim, eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Queridos, quando nós vamos ao Antigo Testamento, e nós estudamos as grandes visões que os profetas tiveram sobre Deus no seu trono, nós logo notamos que todas as visões, elas começam sendo registradas do profeta vendo Deus. A primeira coisa que o profeta descreve é, eu vi Deus, eu vi a pessoa de Deus. É interessante que no caso aqui do João, a primeira coisa que ele diz não é que ele viu Deus, ele viu o trono.
E mais, João nem sequer menciona o nome de Deus. Ele diz que há um trono e está alguém sentado no trono. Por quê? Primeiro ponto aqui em relação à questão do trono. Por que primeiro trono? Um ponto simples. Porque no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, o elemento central, e a gente vai ver na próxima mensagem, é o trono. Diante do trono, no trono, ao redor do trono, para o trono, o ponto central e focal desses dois capítulos é o trono de Deus. E se nós voltarmos ao mundo antigo, nós logo percebemos que trono no mundo antigo significa poder e autoridade. E se tem alguém sentado no trono, significa que tem alguém legislando, governando, controlando a ordem de todas as coisas dentro de um determinado território. O que a Bíblia está dizendo com isso? Que o nosso Deus, assentado no trono, Ele está governando todo o universo que existe. E qual que é a boa notícia? É que se Deus está governando e controlando todo o universo, você pode andar de cabeça erguida e encarar a vida com otimismo, pois o Deus que controla o universo, cuida de você também. Então João está dizendo, quando eu olhei esse cenário, eu vi um trono, e existe ali um governador, ele está liderando aquilo que acontece em todo o seu universo criado. Obviamente nós sabemos que esse que se assenta no trono, ele é o próprio Deus, inclusive o verso de número 8 diz isso, ele é o santo, 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 aquele que era, que é e que há de ser, que segundo o Antigo Testamento é o Iavé, Deus o Pai. E na continuidade, o texto diz assim para nós no verso 3, que quando João olha, ele percebe que desse trono onde está sentado alguém, há alguns elementos que lhe chamam a atenção. Ele vê 3 tipos de pedra, ele vê jaspe, sardônio e esmeralda. Ele nota inclusive que a glória de Deus, ela emana do seu trono, e ele nota que diante do trono há um arco-íris, há sons de trovões, há relâmpagos, há tochas de fogo. E a gente vai notando que João, ao descrever esse fato, ele está mostrando que existe um palco, um cenário criado para alguma coisa especial e simbólica que vai acontecer. E a minha pergunta para você é, diante de todas as pedras, por que mencionar por nome 3 pedras? O jaspe, o sardônio e a esmeralda. Queridos, essas 2 primeiras pedras, jaspe e sardônio, elas se apresentam e aparecem naquele peitoral do sacerdote que cuidava do santuário. A primeira pedra representava inclusive o filho mais velho, o Rubem. A última pedra representava o Benjamim. A esmeralda representa Judá. E existe aqui também um conceito, uma aplicação teológica em relação ao nome dessas pedras. Saiba você que cada um desses detalhes tem uma razão de ser. Essas pedras, inclusive, elas aparecem lá na fundação da Nova Jerusalém. Deus está mostrando com isso, queridos, que essas pedras, elas têm uma ligação direta com o povo de Deus. Lembra que o representante de Deus na terra era o sacerdote, que carregava no seu peito as 12 pedras mostrando as 12 tribos de Israel? Essas 3 pedras na Ásia Antiga eram representantes de pedras preciosas. Lá em Ezequiel, capítulo 13, mostra que Lúcifer, ele inclusive era adornado como rei dos reis de Tiro com essas pedras, mostrando que de alguma forma, aquele trono revestido com aquelas pedras, apontava para uma ideia do povo de Deus. E não bastasse a ideia das pedras, ainda diz assim no verso 4, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Eu tenho uma pergunta para te fazer agora. Quem são esses 24 anciãos? João viu que existem 24 tronos, 24 anciãos assentados nos tronos, diz que eles têm coroas de ouro na cabeça e vestem roupas brancas. Quem são esses indivíduos? Quem são essa gente que está sentado lá em cima no trono junto com Deus? Porque a gente viu aqui que tem Deus o Pai, o texto fala que tem aqui o Espírito Santo, não menciona o Filho, a gente vai saber por que na próxima mensagem, agora tem 24 anciãos. Aliás, deixa eu colocar um ponto para você aqui. O texto aqui fala para nós, você leu comigo, que aí não está escrito que o Espírito Santo está lá. O texto está dizendo que ele viu os 7 espíritos das 7 igrejas. E nós vimos na minha primeira mensagem aqui que o Apocalipse é um livro cheio de simbolismo. E quando fala o Espírito das 7 igrejas, está falando não apenas das 7 igrejas, mas do Espírito Santo que atuou na sua plenitude, na sua perfeição dentro da igreja. Às vezes eu fico pensando o seguinte aqui.
Sabe que lá na igreja primitiva, se alguém retirasse o Espírito Santo da igreja primitiva, 95% de tudo que eles faziam e viviam das suas experiências deixaria de acontecer. E todo mundo sentiria a falta do Espírito Santo. E eu me pergunto às vezes, se nós retirarmos o Espírito Santo da nossa igreja hoje, talvez 95% das coisas que fazemos continuariam acontecendo. E talvez a gente não sentiria a menor falta do Espírito Santo. E eu queria lembrar você que antes de recebermos a Jesus nas nuvens de glória, há uma promessa para recebermos a plenitude do Espírito Santo na nossa vida e na nossa igreja. E queridos, eu espero em Deus, que como pastor e nós aqui como rebanho do Senhor, sejamos a igreja a receber a plenitude do Espírito Santo de Deus. Que aquela mesma experiência que a igreja primitiva teve, seja a experiência nós termos também. Que os nossos filhos e os nossos velhos tenham sonhos e visões. E que a nossa igreja como um exército possa se levantar para dar a última mensagem, da última trombeta, dizendo que em breve Jesus voltará e não tardará. Mas a gente leu aqui que existem esses 24 anciãos e existem apenas 3 possibilidades para esse texto. Ou eles são anjos, ou eles são seres celestiais representantes de outros mundos e criaturas de Deus, ou eles são seres humanos salvos e redimidos. E segundo os estudiosos, e é nisso que eu vou me amparar, essa última possibilidade é a possibilidade que melhor se encaixa aqui, seres humanos salvos e redimidos, e a razão são 5 pontos. Primeiro ponto, você não tem em nenhum lugar da Bíblia anjos ou seres celestiais sendo chamados de anciãos. O título de ancião, ele cabe única e exclusivamente para seres humanos. Uma segunda razão, quando nós olhamos e atentamente pesquisamos no texto, nós percebemos, queridos, que eles estão vestidos com vestimentas brancas. Essas vestimentas brancas, elas aparecem no próprio Apocalipse 2 vezes. Apocalipse 3:5, quando tem a promessa para a igreja de Sardes, diz: ao vencedor eu lhe darei o direito de se vestir com vestimentas brancas. Apocalipse 7:9 diz que quando João viu aquela multidão de toda tribo, ração, nação, povo, língua, ele viu que aquela gente tinha palma nas mãos adorando a Deus, ele diz, essa gente estava vestido de vestimentas brancas. Mas o texto diz que eles também estão com coroas. E a gente tem 2 palavras no Novo Testamento para coroa, a palavra diadema, e a palavra diadema significa coroa no sentido de Deus usar uma coroa como rei do universo. A palavra diadema é única e exclusivamente designada para Deus. Mas existe uma segunda palavra, a palavra Stéfanos. A palavra Stéfanos, ela vem daquela coroa quando os antigos atletas das Olimpíadas da Grécia Antiga completavam uma prova, eram o primeiro lugar, ganharam. Eles recebiam uma coroa, o Stéfanos. E aqui no Apocalipse diz que esses 24 anciãos não estão usando uma diadema, uma coroa ligada a Deus, mas um Stéfanos. Uma coroa para alguém que venceu uma prova dura, passou por sob forte pressão, mas se tornou vitorioso. Um outro ponto é que esses 24 anciãos, e o número 24 ele tem um simbolismo, ele é a soma de 12 mais 12. O que isso tem que ver? Número 12 em profecia tem que ver com a representação da igreja. Em profecia, 12 significa igreja. Por quê? Porque quando nós vamos lá no Antigo Testamento, quem era a igreja de Deus? O povo de Deus. Era o povo de Israel, que foi fundado e surgiu a partir de quantas tribos? 12 tribos. Quando nós vamos ao Novo Testamento, quem é a igreja de Deus, o povo de Deus? Como a igreja de Deus foi fundada em cima dos 12 apóstolos. Então, esses indivíduos aqui, eles estão representando o povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento, e mais, a própria Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21, recebe uma descrição, diz que nas suas portas nós teremos o nome das 12 tribos, nas suas colunas o nome dos 12 apóstolos, e eu pergunto para você, que é um símbolo maior do povo de Deus do que a Nova Jerusalém, até porque o que adianta ter uma cidade se não tem um povo? E o último ponto, quem são esses anciãos?
Se você vai lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 24, a partir do verso 4 até o verso 19, você descobre que nos dias tanto de Davi quanto de Salomão, o templo tinha 24 divisões de sacerdotes. Cada uma dessas divisões tinha um chefe, e esse chefe era chamado de ancião. Depois, no templo de Jerusalém, você tem 24 divisões de músicos, e cada uma dessas divisões tem um chefe, e o chefe é chamado de ancião. E é interessante que, em ambos os casos, o propósito era adorar, estava ligado à adoração. Em outras palavras, queridos, esses 24 anciãos, eles são homens, salvos e redimidos. Mas aí fica a pergunta: se são homens salvos e redimidos, como que eles foram parar no céu? Vamos lá? Mateus capítulo 27, vamos deixar a Bíblia responder. Mateus 27, 3 versos apenas, e a gente resolve essa pergunta dos 24 anciãos. Mateus 27, verso 50 até o verso 53, diz assim a palavra de Deus. Mateus 27, 50 a 53. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto embaixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Você já parou para pensar, porque quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele disse: Lázaro, venha para fora. Porque se Jesus não diz Lázaro, mas apenas diz venha para fora, é tão poderosa a palavra de Jesus que todo mundo que estava descansando de todos os tempos e era se levantaria. E nesse dia aqui, queridos, não apenas aconteceu o fato que marcou e transformou a história, mas homens que estavam dormindo ressuscitaram. E o verso 53 diz: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, dentro das três possibilidades, desses 24 anciãos serem anjos, serem celestiais de outros mundos, ou homens, a Bíblia, a partir do seu texto, suporta a ideia de que esses daqui eram realmente seres humanos. Mas o que seres humanos, redimidos e salvos, estão fazendo no céu? Eles estão vivendo o início de um período que nós chamamos de período pré-julgamento, ou pré-advento, onde Deus agora está concentrado na salvação dos seus filhos, da sua comunidade, do seu povo, onde Cristo Jesus está intercedendo por mim e por você. Afinal de contas, Ele prefere viver e até morrer por você, a viver e não ter você. Só que o texto depois dos 24 anciãos diz aqui comigo em Apocalipse que existe mais uma classe de gente que aparece aqui. Apocalipse 4, verso 6, diz que ali também existem 4 seres viventes, e descreve esses seres. Quem são eles? Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10, Ezequiel chama esses mesmos seres viventes aqui de querubins, os anjos querubins. Os anjos querubins são a mais alta classe dos anjos de Deus, e dentro desse contexto eles estão representando todos os povos, todos os indivíduos, toda a obra da criação de Deus nesse vasto e infinito universo. Recapitulando com você, o que nós temos aqui? Nós temos a presença de Deus Pai, nós temos aqui o Espírito Santo, nós temos aqui 24 anciãos representando os santos, os redimidos, os salvos. Nós temos 4 seres celestiais, os anjos querubins, que estão ali representando todo o universo criado de Deus. Parece que está faltando alguém. Quem está faltando? A segunda pessoa da Trindade, Jesus. Aonde Ele está? Próxima mensagem. Mas eu queria fazer uma pergunta para você aqui agora. O que essa gente toda está fazendo no céu? Não sei se você notou, mas o texto está dizendo. O que os 24 anciãos, o que os 4 querubins, o que está acontecendo ali? O que eles estão fazendo? Abra a Bíblia, Apocalipse capítulo 4. Nós vamos ver a partir do verso 8. Diz assim o texto:
E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir todas as coisas. O que eles estão fazendo? Eles estão adorando. E se nós lermos todas as visões do trono de Deus, Antigo e Novo Testamento, nós vamos notar que todos os que se apresentam diante do trono de Deus, todos constantemente, regularmente, sem exceção, estão fazendo a mesma coisa, eles estão adorando a Deus. Sabe, queridos, recentemente, eu fui a uma livraria, eu precisava de comprar um livro, não encontrei aquele, saí de lá com outro. E enquanto eu andava procurando pelo livro que eu precisava, eu notei que a cada fileira havia escrito ali no topo a categoria dos assuntos que tratavam os livros ali naquelas prateleiras. E tem livro para tudo, para absolutamente tudo. E quando você entra em cada uma das fileiras, os títulos dos autores são diversos. E eu fiquei observando que a gente tem livro para todas as coisas e possivelmente nunca tivemos tanto acesso à informação. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação de como criar os nossos filhos. Você concorda comigo? Nunca tivemos tanto acesso à informação sobre relacionamento matrimonial. Nunca tivemos tanto acesso e conhecimento sobre o funcionamento da mente, da nossa saúde emocional. Mas eu não sei se é coincidência ou não, a mesma geração que tem todo esse nível de acesso à informação não está conseguindo fazer os seus filhos melhor do que nós mesmos. Os nossos matrimônios, ou o nosso matrimônio, mais líquido da mesma forma, mais descartável do que nunca. E o que dizer da vida emocional da nossa sociedade? Totalmente perdida, para não dizer é sociedade, uma sociedade enlouquecida. E parece que, coincidência ou não, essa é a sociedade que parabeniza, que vibra, que enaltece o eu. O século 21 é o século do eu. Eu. iPhone, iPad, iPod, iPod. É a geração, querido, que das músicas que nos trouxeram aqui, onde o nosso louvor tinha que ver com a experiência coletiva, o nós, agora as músicas tratam da experiência do indivíduo. Eu. É o eu no palco, é o eu debaixo das luzes, é o eu no selfie. E quanto mais nós mergulhamos no nosso eu, porque essa é a geração que fala eu posso, eu consigo, eu sou um sucesso, eu nasci para vencer, com Deus eu vou vencer, como se Deus tivesse à disposição para fazer você vencer em algumas esferas da vida. A gente descobre que quanto mais a gente vai mergulhando no eu, quando a gente tenta se levantar dele, o que nós descobrimos ali dentro? Fragilidade, fraqueza, decadência e vazio. E essa não é uma realidade simplesmente para quem não conhece a Deus ou para quem está fora dessa igreja. E às vezes eu fico me perguntando, o que é pior? Uma igreja vazia de gente, ou uma igreja cheia de gente vazia?
Queridos, quando nós lemos a descrição daqueles que estão na presença de Deus, eles estão o quê? Adorando. Veja comigo esses dois textos que nós vamos ler do livro Desejar a Todas as Nações, página 297. Diz assim o primeiro texto: a verdadeira adoração deve ser um ato voluntário do coração que se rende completamente a Deus. É uma entrega total de si mesmo a Deus e um reconhecimento de sua soberania sobre a nossa vida. Quando adoramos a Deus com sinceridade, Ele nos concede poder espiritual para vencer o pecado e enfrentar as dificuldades da vida. Amém? Eu quero ler novamente com você. Quando adoramos a Deus com sinceridade, Ele nos concede poder espiritual para vencer o pecado e enfrentarmos as dificuldades da vida. Quem aqui tem problema com o pecado? Quem aqui enfrenta uma dificuldade na vida? Você viu para onde o texto está apontando? Quando nós o quê? Adoramos a Deus. Você sabe por que o céu é um lugar perfeito? Sabe por que o céu é um lugar feliz? Porque o maior prazer do céu é adorar a Deus. E onde a verdadeira adoração a Deus e não ao eu, existe poder, mega poder para a gente vencer os nossos pecados herdados e cultivados, e superarmos e lidarmos bem com as dificuldades da vida. Próximo texto, último. A adoração é o ato mais sublime que o homem pode realizar. Ela coloca a alma em contato direto com o Criador do universo. Quando nos aproximamos de Deus em adoração sincera e humilde, somos preenchidos com seu poder e presença. A adoração é a fonte de todo o poder espiritual e transformação do caráter. Você está lutando na sua vida para crescer espiritualmente, para superar as crises, os hábitos, os vícios, as tendências. Você gostaria de ter uma transformação no teu caráter? Escute só. Mude o que você adora, e sua vida será transformada. Mude o que você adora, e a sua vida será transformada. Porque para aqueles que saem do ego, do eu, de si, e vão à presença do grande eu sou, e do seu meio e do seu modo, quebrados e às vezes derrotados, decidem adorar a Deus, o Senhor derrama sobre a sua vida poder, transformação. E sabe, querido, a nossa tendência natural é reclamarmos. As coisas não dão certo, a gente reclama. As coisas não são do meu jeito, eu reclamo. Eu não estou satisfeito, eu reclamo. Lembrando que reclamar, como diz a palavra, é você clamar de novo por alguma coisa que você não quer, não gosta e te faz mal. Sabe, uma das grandes lições que eu aprendi com o pastor Amin Rodor é que adoração, louvor é poder. Só que adoração e louvor, quando tudo vai mal, quando eu estou mal, diante das minhas crises e fracassos, é mega poder. Porque tudo que o inferno espera, está expectante de você, é que você reclame, calunie, negue, fuja, corre, deixe de lado. E quando um filho de Deus, um vaso quebrado, diante das lamúrias, dos problemas, das complexidades da vida, decide se levantar em adoração e louvor a Deus, isso confunde as hostes do inimigo. Adoração a Deus é poder. Adoração na vida do crente é mega poder. E nesta manhã, querido,
para cada uma das nossas crises pessoais, dos nossos dramas e dilemas, para as nossas frustrações, para os nossos pesares, para as angústias da alma. Antes de a gente ver o que acontece no capítulo 5, mas vendo que todo mundo na presença de Deus, inclusive os nossos representantes, os pecadores redimidos, estão adorando a Deus, eu queria fazer um convite, um apelo para você, que na sua vida, ainda que você caminhe pelo vale da sombra da morte, ainda que você esteja experimentando, para cada dia basta o seu próprio mal, ainda que você esteja experimentando o Salmo 46, que diz sobre as tribulações, que você adore o Senhor, que você louve a Deus, que nos momentos de luta, de tristeza, você cante, louve, agradeça, clame, recite, e deixe que a adoração a Deus seja o centro da sua vida, para que você possa ter poder espiritual para overcome os seus maiores challenges na sua vida, crescer espiritual, crescimento espiritual e ter um relacionamento pessoal e profundo com o nosso Deus. Eu quero convidar os meus amigos que nesta manhã estão louvando conosco, eles vão vir à frente, mas eu quero convidar você a se colocar em pé e nós louvarmos juntos ao Senhor, sairmos desta manhã da casa de Deus confessando o nome maior do que todos os nomes, exaltando o Criador, o Redentor, o Salvador, mostrando para o universo que nós aqui na terra, nesta manhã, nos comprometemos a honrar e adorar aquele que é santo, 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 o nosso Deus. Slain,
por que nós não terminarmos esse culto nos ajoelhando diante da presença do nosso Deus e falando com Ele? Convido você a nós nos ajoelharmos e falarmos com o nosso Deus. Querido Pai, nós caminhamos nesta terra com saudades do lar o qual ainda nós não estivemos. O nosso coração, ele não se conforma e não se adequa à realidade daqui. Nós aguardamos novos céus, nova terra, onde habitam a justiça e a paz, e onde para todo sempre nós teremos alegria em adorarmos ao Senhor. Por isso nós pedimos que a plenitude do Espírito Santo esteja na nossa vida, e que ao invés, Pai, de olharmos a vida com tristeza, lamúria, melancolia, desânimo, possamos olhar a vida com otimismo e coragem, pois aquele que cuida, controla todo o universo, cuida da nossa vida também. E que diante das nossas limitações espirituais, das grandes dificuldades que nós temos, na adoração ao Senhor, nós possamos encontrar poder para vivermos uma vida digna nessa terra, ação para o céu. Que o Teu Espírito Santo seja derramado a todo indivíduo, cada família e a nossa igreja, para nos prepararmos para este grande dia, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, a todos vocês um bom e feliz sábado. Nós teremos a oportunidade de almoçarmos juntos no nosso Fellowship Hall. Eu vou estar saindo aqui com os meus filhos. Um dia abençoado para você e até mais.